Nós vamos ler 4 versículos apenas, o versículo 21 até o de número 24. 21 ao 24. Mateus, capítulo de número 16, do verso de número 21 ao versículo de número 24, diz assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, esse texto, ele tem como seu contexto um retiro que Jesus fez com seus discípulos em Cesareia. Aqui, no capítulo 16 de Mateus, Jesus já está do meio para o fim do seu ministério terreno. Ele já está relativamente bem próximo e caminhando a passos largos para a morte. Então, isso quer dizer que Jesus já tinha feito muitos milagres, Jesus já tinha feito muitas curas, Jesus já tinha ressuscitado mortos, já tinha dado vista aos cegos, já tinha multiplicado pães e peixe. Jesus já tinha um conceito ali formado, as pessoas em Israel já tinham um conceito formado a respeito de Jesus, e multidões e mais multidões estavam seguindo Jesus de alguma forma. Fosse por milagres, fosse por uma fé genuína, fosse por algum interesse escuso, o fato é que havia uma multidão que estava seguindo Jesus. Então, a partir do versículo de número 13, aí, no contexto, Jesus indo para Cesareia, ele chegou para os seus discípulos e perguntou: Quem dizes às multidões que eu sou? Então, falaram. Ele respondeu: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Então, irmãos, as pessoas estavam vendo ali tudo que Jesus estava fazendo. E Jesus, chamando ali os seus discípulos, ele pergunta aos discípulos o que as multidões têm dito dele. Ora, nós não devemos pensar nos termos do século XXI, onde as pessoas, quando colocam um vídeo no YouTube, quando as pessoas postam uma foto, e aí elas começam a perguntar quantas visualizações deu, quantas curtidas e comentários deu. Esse não era o propósito de Jesus. Jesus estava querendo conduzir os discípulos a um entendimento de quem de fato era ele mesmo, da identidade verdadeira e real do Messias. Era isso o que Jesus estava querendo com esse retiro e fazendo essa pergunta. Mas o fato é que as multidões não conseguiram discernir quem de fato era Jesus, e por isso eles falaram: é João Batista, outros diziam é o Elias ou algum dos profetas. Aí, a multidão não conseguiu discernir de fato quem era o Messias.
Eles sabiam que era um homem que tinha poderes miraculosos, uma autoridade assim fora do comum. A multidão sabia que era um homem vindo da parte de Deus, como disse Nicodemos. A multidão conseguiu detectar algumas coisas em Jesus, mas eles não conseguiram acertar o cerne da questão. Então Jesus, ele pergunta aos discípulos: e vocês, quem dizes? Ou o que vocês acham? Quem eu sou? Então Pedro, o porta-voz dos 12 apóstolos, até o momento discípulos, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui nós entendemos duas coisas. A primeira é que Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram, mas foi o Espírito de Deus que te revelou. A primeira coisa que nós entendemos no contexto desse texto é que a salvação de Deus, de Jesus Cristo, é uma revelação divina ao homem. Não é uma busca que o homem tem, como os agnósticos pensavam que o homem poderia buscar em conhecimentos ocultos alguma revelação. De forma alguma, não é uma coisa que o homem abre o coração, está no dia disposto, bem-humorado, ou algo do tipo, ou com alguma boa disposição ali de aceitar o plano divino para ele. De forma alguma, Jesus deixa claro que Pedro sabia quem ele era, porque o Espírito revelou, escancarou, abriu essa revelação a Pedro. Então ele disse: tu és um homem bem-aventurado. Outra coisa que nós aprendemos é que ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo aqui ela é derivada do hebraico Meshiach, que quer dizer ungido. Então Jesus era o ungido de Deus. Provavelmente eles aqui estavam se lembrando da expressão e do texto de Salmos, capítulo de número 2, que diz assim: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então Jesus está revelando a identidade dele aos seus discípulos. Eu sou o prometido, o rei, o profeta, o Messias, aquele que haveria de vir. Finalmente chegou a hora. O Messias foi revelado aos seus discípulos e o Messias veio ao mundo. A tão expectativa que os judeus nutriram ao longo da história, há 2000 anos atrás, aconteceu com o Messias. Então ele está dizendo: eu sou aquele que haveria de vir. Tudo isso, irmãos, é extremamente importante para o texto que nós iremos meditar, não de forma exaustiva, porque há muitas coisas que poderíamos aqui pensar a respeito do texto, mas isso é extremamente necessário para o que nós vamos meditar. Então o versículo de número 21, e aqui nós já entramos no texto, tem como propósito mostrar que o sofrimento era necessário. Olha o que o texto diz: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então Jesus está dizendo: Pedro, de fato você está certo, eu concordo com você, de fato eu sou o Messias, eu aqui aprovo o que você disse, e agora nós vamos lançar a base, o fundamento do que eu vou fazer. Como é que vai acontecer? Porque as pessoas, até aquele momento, estavam esperando, inclusive os discípulos, um Messias militar. É por isso que Mateus, ele vira uma chave na sua narrativa. Nos 28 capítulos de Mateus, aqui ele vira a chave e diz: desde esse tempo, essa expressão ela é extremamente importante. Porque Jesus ele já tinha dito que iria morrer e que iria padecer. Mas a construção desse texto indica que aqui Jesus falou e mostrou com riquezas de detalhes como haveria de ser a sua morte. Aqui Jesus ele escancara, ele deixa claro
como tudo iria acontecer. Então ele diz, olha, é necessário eu ir para Jerusalém, é necessário que os anciãos, os principais sacerdotes, os escribas, todos eles se revoltem, se levantem contra mim. Então ele está montando aqui completamente o cenário de como iria ser a sua morte. Para os discípulos ali, irmãos, isso foi uma fala completamente chocante. O Messias vai agora morrer? Na cabeça dos discípulos era inconcebível a ideia de um Messias morrer, um Messias padecer nas mãos dos seus inimigos. E o fato ainda mais estranho para os discípulos aqui, que o texto identifica, é que Jesus mesmo diz, é necessário que eu vá para Jerusalém, a cidade santa, aonde no imaginário popular, ao longo da história de Israel, no imaginário popular eles pensavam que o Messias seria um líder militar que iria para Jerusalém e ali iria instalar o grande reino de Israel. Então eles estavam ainda pensando como um Messias político, um rei de um poderio bélico muito grande, que tiraria o jugo de quem quer que fosse, e nessa época, no caso, de Roma. Então ele está dizendo, olha, é necessário eu ir para Jerusalém, padecer na mão dos escribas, dos sacerdotes e morrer, e ao terceiro dia ser ressuscitado. Muito provavelmente os discípulos ficaram tão chocados, tão atordoados com aquela ideia que Jesus estava deixando claro, que muito provavelmente eles nem entenderam muito bem o ressuscitado ao terceiro dia. Mas o fato é que Jesus disse, é necessário que isso aconteça. Quando nós lemos Isaías, capítulo de número 53, vai dizer que a Deus agradou moê-lo por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ele foi transpassado, moído pelo próprio Deus. Então, quando Jesus diz é necessário, ele está dizendo, ele está evocando aqui um imperativo divino, um plano, um algo que teria que acontecer e ninguém poderia impedir tal coisa. Era uma necessidade não humana, que como nós temos de comer, de se vestir, de beber, de forma alguma é uma necessidade da perspectiva, do prisma divino. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, isso aqui tem que acontecer porque Deus quer, e fim de papo, e acabou, irmãos. A primeira lição que nós aprendemos aqui desse texto é que muitas das vezes o sofrimento está dentro dos planos de Deus. A dor, a angústia, o sofrimento, o choro, a percepção de que tudo acabou, que não tem mais saída, isso muitas das vezes, irmãos, está nos planos de Deus. Eu digo isso porque hoje nós vivemos numa sociedade completamente terapêutica, que para tudo é terapia, que para tudo procura um alívio da dor, que para tudo, irmãos, procura conforto para as suas vidas. Nós somos a geração que mais tem conforto ao longo de toda a história. E a igreja, irmãos, a maioria delas, muitas das vezes, promete curas, promete bênçãos, promete proteções, com o intuito de atraírem as pessoas que estão passando por toda sorte de sofrimentos, angústias e aflições. E dessa forma, muitas das vezes, elas conseguem atrair as pessoas. Mas, no entanto, irmãos, essas mesmas pessoas ficam completamente despreparadas para o verdadeiro propósito divino. Porque no caminho, irmãos, da caminhada cristã, o sofrimento está lá, a angústia está lá, a dor está lá, porque o caminho é estreito, a porta é estreita. Jesus disse que assim como ele sofreu e foi perseguido, os seus seguidores iriam sofrer e serem perseguidos. Quando nós olhamos a história do cristianismo, os verdadeiros cristãos, eles sempre foram perseguidos. Começando de Jesus, da igreja primitiva, do 1º ao 3º século,
foi assim. Nós podemos ver a igreja sendo perseguida na época de Martim Lutero, de Calvino, na Nova Inglaterra, com os puritanos, nos Estados Unidos também com os puritanos. E toda vez que a igreja ela é fiel, ela se mantém firme naquilo que Deus diz, ela levanta a bandeira do evangelho, ela finca e ela não abre mão dos valores e da fé cristã verdadeiramente, ela tende a ser perseguida. E é por isso, irmãos, que dentro dos propósitos de Deus, às vezes o sofrimento, a dor e a angústia está nos planos de Deus. Porque Jesus é o nosso Deus e não o nosso garçom. E se nós não tivermos um entendimento, irmãos, de que isso faz parte da vida cristã, nós sairemos completamente frustrados, porque essa é a realidade que Jesus escancarou em todo o Novo Testamento. Irmãos, uma das passagens que eu estava pensando em pregar hoje, que talvez fique mais na frente, é o Sermão do Monte. No capítulo 5, a partir do verso 10, Jesus diz: bem-aventurado quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são vocês quando vocês sofrerem, forem injuriados, passarem por perseguições por minha causa. Então, irmãos, não é incompatível ser cristão, a fé cristã, com o sofrimento, a angústia e a dor. Pelo contrário, as maiores promessas que Jesus fez era que nós passaríamos por esse tipo de coisa, mas que, da mesma forma, Ele prometeu sempre estar conosco, nos confortando, nos consolando, nos dando força e fazendo com que nós venhamos a olhar para a eternidade e não simplesmente para essa esfera e para essa existência. Segundo, irmãos, veja a compreensão errada dos planos de Deus. Veja aí no verso 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Então, assim que Jesus explicou claramente aos discípulos: olha, eu vou para Jerusalém. Aqui ele já estava caminhando rumo a Jerusalém. Quando eu chegar lá, vocês podem ter certeza que a liderança religiosa, sacerdotes, que eram os saduceus na sua maior parte, os anciões, vão se levantar contra mim e vão me matar. Então, Pedro ficou ali atordoado com esse pensamento, com essa fala, com isso que Jesus disse. E Pedro chamou Jesus à parte. Veja a audácia de Pedro. Pedro chamou Jesus à parte e começou a reprová-lo. Então, essa palavra aqui, reprová-lo, é epitiomal, que significa dizer que expressa a ideia de parar a ação, reprovar. Tem como um fim fazer a pessoa mudar de caminho, parar aquilo que ela está dizendo ou aquilo que ela quer fazer. Então era isso que Pedro estava fazendo com Jesus. Ele chamou Jesus no cantinho e disse: Senhor, tenha pena de si mesmo, isso jamais acontecerá contigo. Agora, irmãos, imagine só, na cabeça de Pedro, aqui nesse texto, uma multidão seguindo Jesus, Jesus curando, ressuscitando mortos, Jerusalém naquela expectativa de receber o Messias. Antes de Jesus chegar e começar o seu ministério, houve algumas revoluções contra o Império Romano por parte de alguns líderes militares, e tanto os autores do Novo Testamento deixam isso implícito, como um homem chamado Flávio Josefo, na época que Jesus nasceu, pairava assim sobre as pessoas, sobre Israel, que haveria de vir o Messias. Estava próximo de chegar o prometido. Então Pedro, olhando para tudo isso, as multidões que seguiam Jesus, as multidões ali que aclamavam por Jesus, as multidões que estavam ali encantadas com seus ensinamentos, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de expulsar demônios, como alguns textos dizem, com a sua nova doutrina. Ali, aquelas pessoas, Jesus e os discípulos, Jesus e as multidões, Pedro começa a olhar para tudo isso e começa a pensar: eu acho que Jesus está equivocado.
aqui é melhor ele tentar outra coisa do que morrer. Ora, o Messias vai para Jerusalém, vai morrer? Isso aqui na cabeça dos discípulos era inconcebível, irmãos. Mas veja que aqui Pedro, ele está olhando de uma perspectiva humana. E ele está dizendo a Jesus, olha Jesus, sabe de uma coisa? Tenha pena de si mesmo. Tenha pena de você, isso jamais lhe acontecerá. Quando eu olho para isso, irmãos, eu vejo nesse texto a fragilidade humana, a nossa fragilidade, a nossa miséria, como nós somos cegos e vulneráveis a nós mesmos e ao que nós pensamos. Eu imagino aqui que um político ele pode sair do primeiro lugar nas pesquisas para o último pelo um passe em falso ou pela uma fala infeliz. Eu imagino aqui, irmãos, jogadores de futebol que estavam ali no pódio com uma carreira pela frente, sofrerem uma contusão e tudo está encerrado. Todo sonho está acabado. Eu imagino aqui grandes homens que viviam em apostas, ganhando dinheiro e com uma só aposta errada, perderam tudo o que tinha. E eu vejo em tudo isso a fragilidade humana. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que Pedro, há 7 ou 8 versos atrás, tinha recebido uma revelação divina de quem era o Messias. E agora, ele mesmo estava repreendendo o próprio Senhor dele. Irmãos, se Deus não pegar na nossa mão do começo ao fim, nós estamos perdidos. É por isso que a salvação de Deus, ela é completa, ela é total, ela não é pela metade. Deus, ele não chama e não dá fé e arrependimento, mas não preserva. É um trabalho completo. Veja que mesmo assim, o próprio Deus salvou e sustentou Pedro. O que não aconteceu com Judas. Não vamos entrar aqui no mérito. Mas o fato é que aqui está escancarado a fragilidade humana. E Pedro aqui deixou de receber a revelação divina para momentos depois ser influenciado pelo próprio diabo. Essa é a nossa fragilidade, irmãos. Essa é a forma como nós devemos ver a nós mesmos. Quando nós pensamos que estamos nas alturas, ali mesmo, nós podemos cair, se não for a mão soberana, potente de Deus. Mas o fato é que agora Pedro ele está se colocando como um conselheiro de Deus, um conselheiro de Jesus, chamando ele ali para aconselhar o seu próprio Senhor. Irmãos, aqui nós aprendemos que por mais que o Espírito Santo nos ilumine e que nós sejamos cristãos, nós devemos estar constantemente examinando as Escrituras para não sermos tentados e muito menos ter expectativas e também olhar para a realidade com os nossos olhos e não com os olhos de Deus. É por isso que nós devemos estar constantemente examinando cuidadosamente a palavra de Deus, para sabermos qual é a revelação divina a respeito das coisas, e não o que nós achamos, e não o que nós pensamos, e não o que nós entendemos ou vemos. Nós sempre devemos estar submissos e debaixo da palavra de Deus, olhando em que direção ela aponta. Aqui também nós aprendemos, irmãos, que se nós tivermos expectativas erradas a respeito das promessas de Deus, nós também, irmãos, vamos nos frustrar. Nós vamos nos decepcionar. Quantas pessoas eu não conheço que ao longo da caminhada cristã disse: Deus vai lhe curar, que Deus vai tirar esse mal da sua vida, que Deus vai fazer aquilo que você tanto pede. Irmãos, isso não é verdade. E muitas das vezes as pessoas saem completamente frustradas, porque diz: Deus prometeu me curar, me abençoar, abrir uma porta de emprego para mim, e nada disso aconteceu. E hoje, quando nós olhamos para a sociedade, nós podemos ver dezenas, centenas, e se falar de Brasil, milhares
e por que não dizer milhões de pessoas que estão completamente frustradas com as promessas que receberam, que supostamente era divina, mas que divina não tinha nada, porque eram coisas da perspectiva humana e não simplesmente da perspectiva divina. Nós devemos, irmãos, estar sempre atentos ao que nós estamos falando, a como nós estamos conduzindo as coisas, para não conduzir da nossa maneira, mas da maneira de Deus. É isso que esse verso nos ensina. O verso de número 23. Jesus não dá brecha, irmãos, para o inimigo. Olha o que ele vai dizer aqui. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então Jesus ele está olhando ali para Pedro, vendo Pedro dizer aquilo que falou, e Jesus detecta na hora, ele vê na hora, ele discerne no mesmo instante que Pedro está sendo influenciado pelo diabo. E aqui, irmãos, Jesus ele não dá nenhuma brecha para que o pecado seja gerado e concebido. Jesus ele não dá nenhuma brecha sequer para que haja uma especulação nessa direção dele não seguir o caminho da cruz, mas seguir outro caminho. Ele diz: arreda, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não cogita das coisas de Deus. Então Pedro, ele estava olhando para aquela multidão. Pedro estava olhando para as pessoas que aclamavam por Jesus. Pedro estava olhando o perfil de Jesus, como Jesus falava e se comunicava com as multidões. Pedro estava olhando e pensando que Jesus provavelmente estava errado no seu pensamento e na sua perspectiva de que ele iria morrer em Jerusalém. Então ali, ele sendo influenciado pelo diabo, Jesus vendo isso, ele repreende o diabo, aliás, digo Pedro, ali sendo influenciado pelo diabo na hora. Aqui eu quero que fique claro duas coisas para os irmãos. Jesus diz em Mateus 5, que se a tua mão te faz pecar, arranca-o. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Jesus, ele pregou que nós deveríamos ser radicais com aqueles pecados que nos assediam. Nós devemos ser radicais. E Jesus está colocando em prática justamente aquilo que ele ensinou. Ele está sendo radical com o pecado que estava lhe assediando. Desde o capítulo 4, onde o diabo aparece para ele e diz: por que é que o Senhor não transforma essas pedras em pães? Por que é que o Senhor não pula do pináculo desse templo? Por que é que o Senhor não se prostra e me adora e eu vou lhe dar tudo? E Jesus, ali, citando o livro de Deuteronômio, as 3 passagens, repreende o inimigo e o expulsa. Porque Jesus ele era radical para combater e afastar o pecado. E é justamente isso o que ele está fazendo aqui com um dos seus discípulos que era amado, que era querido, mas que Jesus ele olha para Pedro e diz: arreda, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não de Deus. Você olha para o mundo, você olha para as coisas do prisma dos homens. Eu olho da perspectiva divina. Você cogita das coisas dos homens. Eu olho para as coisas divinas. Você quer a glória dos homens, mas eu quero a glória divina. Você quer ser visto, amado e honrado pelos homens, mas eu quero honrar, ser visto e exaltar ao meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, aqui nós também aprendemos algumas lições extremamente importantes. Veja, se Jesus fizesse tudo o que nós pedimos, nós estaríamos nessa hora já completamente perdidos. Porque se Jesus atende o pedido de Pedro, o que Pedro estava pedindo era a condenação eterna. Porque se Jesus não morresse na cruz, não fosse para Jerusalém sofrer e morrer na cruz, tanto Pedro como toda a humanidade estaria perdida. É assim quando nós cogitamos das coisas dos homens.
nós cegamos e não enxergamos um palmo à frente do nosso nariz e não percebemos aquilo que estamos pedindo. Então imagine só, se Jesus tivesse atendido a Pedro, ele mesmo estaria condenado eternamente. E é por isso que quando lemos as duas epístolas de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, uma das coisas que Pedro mais fala é sobre o sacrifício de Jesus, como em forma de reconciliação e de mostrar que está vendo aquele sacrifício de uma perspectiva divina agora, que era necessário. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui desse texto. Segundo, irmãos, assim como Jesus, nós devemos ser radical e não dar nenhuma brecha ao pecado. Nós não devemos deixar com que ele nasça, com que ele cresça, com que ele seja concebido e nos derrube. Nós devemos cortar o mal pela raiz. Porque nossa geração, irmãos, sobretudo a nossa geração, ela quer negociar com o pecado e fazer ali um meio termo, né? E não tem como. Por exemplo, nos dias atuais, é muito normal os próprios cristãos passarem por dificuldades no casamento e receberem conselho dizendo assim, que saber de uma coisa, rapaz, vá ser feliz. Com essa pessoa você não vai ser completa. Com essa pessoa você nunca vai ser feliz. Com essa pessoa você nunca vai estar aproveitando a vida como deveria. Então, qual é a solução para isso? Separa. Isso é a coisa, irmãos, da perspectiva divina. Quando eu digo isso, irmãos, eu estou dizendo, olha, eu não posso ser feliz da forma que Deus deseja, da forma que Deus quer. É justamente isso, porque Deus fez o casamento para que não houvesse separação. Aqui eu não quero entrar também se há motivos para separações ou não. Eu só estou tratando aqui de como a nossa geração enxerga as coisas. Quando não está dando certo, faz o quê? Simplesmente acaba. É assim. É isso que eu quero dizer. Então, está dando errado? Termina. Mas isso, irmãos, é cogitar das coisas dos homens e não da perspectiva divina. Da perspectiva divina, como eu disse, há sofrimento, há angústia, há tribulações. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo de número 13, Pedro vai dizer que é melhor sofrer, padecer, fazendo o bem e a vontade de Deus. É melhor sofrer e padecer, fazendo a vontade de Deus. É assim as coisas da perspectiva divina, e não é assim da perspectiva humana. Outra coisa, irmãos, que é natural em nossos dias, é o seguinte, às vezes o cara tem um emprego, não é muito bem remunerado, vez ou outra passa aperto em sua vida, mas ele recebe conselhos. Olha, tem algum meio ali que é ilícito, né? Mas, enfim, gera renda. Tem um emprego ali, né, que não é muito lícito, mas também remunera melhor. Então, vai lhe dar mais conforto, vai lhe dar mais prazer, vai lhe dar mais estabilidade. E o que é que tem? Todo mundo faz. Tem problema isso? Todo mundo faz. É assim que a sociedade, a mentalidade do mundo, do diabo e da carne é. Mas da perspectiva, irmãos, divina, não é assim. É melhor nós sofrermos, padecermos, passarmos por privações e toda sorte de coisas dessa natureza, do que estarmos vivendo dia após dia, pecando contra o nosso Deus. É melhor nós sofrermos fazendo o bem do que fazendo o mal. E para terminar, irmãos, o versículo de número 24 vai dizer assim: então disse Jesus, essa declaração ele deu diversas vezes. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Então Jesus está olhando aqui para os discípulos, depois de quem as multidões falam a respeito dele, do que os discípulos ali, revelado pelo Espírito Santo, na pessoa de Pedro, diz quem Jesus é.
Depois que Jesus diz que é necessário ele ir e morrer, depois dele deixar claro quem ele era e qual a sua missão, qual o seu caminho, ele olha para os seus discípulos, em outros momentos ele olha para a multidão também, com essa mesma frase, ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: se você quer ser o meu seguidor, abandone as suas perspectivas, abandone o que vocês têm por Messias na cabeça de vocês, abandonem os seus desejos, os seus planos, as suas ideias, as suas ideologias, os seus pensamentos, se neguem por completo. Veja, Jesus não está dizendo: olha, no meio da caminhada, você se nega, ou você vai se negando. No final ali da caminhada, você se nega e você me segue. Não, ele diz: olha, quem quiser seguir, é do princípio, é o primeiro passo para entrar no cristianismo, é uma negação total de si mesmo para seguir Jesus. Sem uma negação total de si mesmo, não há como seguir Jesus. Esse é o primeiro passo. Então tem pessoas que dizem assim: eu venho, mas isso aqui eu sei que é errado, eu não vou deixar, aquilo eu não vou, isso aqui a gente tem que ver, tem que negociar. Não vai seguir Jesus, vai se enganar ou vai enganar outras pessoas, mas não vai enganar o mestre, porque ele disse: quer vir? Pedro, Tiago, João, quem quer que seja mais, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e venha andar comigo no caminho da morte, no caminho de espinhos, no caminho que é estreito, no caminho que é fechado e que muitas das vezes, no caminho que o fim das contas é morte. Quem quiser seguir a Jesus, irmãos, tem que estar disposto a negar a si mesmo. Completamente. E para encerrarmos, irmãos, eu quero dizer que isso acontece quando nós viemos a Cristo, nós somos alcançados por Ele, e isso acontece manhã após manhã, dia após dia, tarde após tarde, hora após hora, momento após momento. Quando você pega a sua Bíblia, você lê e você entende que aquilo que você está fazendo é errado, você ali, já no meio da caminhada também, você nega a si mesmo, diz: isso aqui é errado, eu vou seguir a Jesus. O que Ele quer, o que Ele tem por ideal. Em outros lugares ele diz: dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, se nós quisermos seguir o Cristo revelado nas Escrituras, não sou eu não, é Ele. Nós devemos negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, pois foi assim que Ele nos ensinou pela sua palavra.